Poucos filmes geraram tanta polêmica quanto Branca de Neve de 2025. Teve gente que acusou o filme de abraçar a pauta woke, teve gente que acusou o filme de não usar atores com nanismo, ou de usar atores com nanismo, enfim. Mas eu vi muita pouca gente falando sobre o roteiro, e é isso que me interessa. Eu sou Pedro Lauria, professor de roteiro, roteirista e escritor, e esse é o Descascando Roteiros. Hoje, descascando Branca de Neve de 2025. To honor the night she arrived, her parents named the girl. É, essa talvez seja a grande polêmica do filme e ela já aparece logo de cara, né. Porque aqui a adaptação do nome Branca de Neve é porque ela não é mais branca como a neve, né, a etnia dela não é caucasiana. Mas ela é branca porque ela nasceu num dia de nevasca. Bom, quando a gente está falando de roteiro, a gente tem que ver se essa adaptação ela tem algum impacto para a história, né? A etnia da personagem é importante para a história. E, sinceramente, não tem importância nenhuma para a história. Então, faz muito sentido até, né, pensando na própria Disney em tentar tornar os seus novos contos um pouco mais inclusivos, né, enfim, abordar, um olhar um pouco mais progressivo. E, sinceramente, se as pessoas estão pegando no pé desse filme por conta desse detalhe, eu tenho certeza que não é por conta do roteiro. Mas diga o que você acha, coloca aqui nos comentários. Te incomodou de fato a Branca de Neve não ser branca como a neve? Enfim, e sigamos em frente. Vamos ver se o filme é tão ruim assim. The land belonged to all who tended it. They showed her how to rule with love. Aqui, pra mim, é um problema muito maior, que é o filme já começa passando um pano enorme pra monarquia, né. E passar pano pra monarquista não dá, né. E ainda acusaram esse filme de abraçar as pautas woke, pelo amor de Deus. For someday her destiny would be O que que é o que que é alguém que tem como destino liderar? Só dizendo. to lead. Aprecia essas terras mesmo, filha. Olha só, tá rica, tá cheia da grana. Olha só o que papai, vai deixar pra você. But then tragedy struck. Snow White's mother fell ill, and the good queen died. Não é possível que fizeram isso com essa personagem. Gente, a mãe da Branca de Neve, eu acho que ela teve 2 falas nesse filme e uma delas era uma parte da canção. Assim, pô, se é pra matar personagem dessa forma, logo no início da trama, minimamente já começa o filme com ela morta, né. Lá o narrador tá lendo: "Ah, olha só, a mãe morreu, olha como a Branca de Neve tá triste". Eu entendo que eles querem mostrar, sei lá, nesses primeiros 5 minutos o início do reino, como o reino é bonito e alegre, mas então, minimamente investe na construção dessa personagem. E você não precisa tomar muito tempo pra tornar ela uma personagem melhor e a gente poder sentir o impacto da morte dela. Up faz isso com 5, 10 minutos de filme. E assim, dentro da própria Disney, você, sei lá, tem o Mufasa, em Rei Leão, a morte dele é tão impactante que é o primeiro ponto de virada do filme. Fazer isso com a personagem é sacanagem, até com a própria atriz. Se bobear, ela foi paga como figurante. Enchanting woman from a Desoladaço! Olha como esse homem tá desolado! Ai, apareceu a Gal Gadot, acabou a desolação. Gente, esse que é o problema. Porque se você sabe que o personagem da madrasta vai aparecer e vai encantar o coração do rei, eh, aí você descarta a mãe ali, né, pra gente não saber o que o rei realmente é, que é um babaca, né, assim, o homem que no primeiro rabo de saia que aparece, ele já: "Ih, esqueci minha falecida esposa, vamos investir na novinha que acabou de aparecer". Pô, isso não dá, assim, fica muito feio. was not what she appeared. She was. Já sabemos que a madrasta ter a profundidade de um pires nesse filme, né? No momento em que ela já é dada pelo próprio narrador como má, enfim. Mas aí tem uma questão também que acho que surge, né? O quão confiável é esse narrador? Porque a gente não sabe quem está narrando. Se é um narrador onisciente, né? Só uma pessoa que está lendo o livro de conto, ou é um personagem que está lendo. Se for um personagem, essa passa a ser o ponto de vista desse personagem, né? Ah, a personagem é a má sob o meu ponto de vista. Se for um narrador onisciente, o que eles estão fazendo é guiar a perspectiva do público, mas transforma o personagem em super superficial, né? As the years passed, the people nearly forgot there ever was a Princess
Ah, e aqui tem um negócio que me incomoda muito como roteirista, porque, bom, tem uma proposta de elipse temporal, né? Uma proposta de elipse temporal imagética, né? A câmera vai lá, tilta, vai pra baixo, e aí quando volta, a Branca de Neve tá adulta, né? Tá, enfim. E aí dá a entender que ao longo desses anos ela continua nessa mesma função de faxineira do castelo, e é isso. O problema é que quando o narrador tá falando por cima, com o passar dos anos, tá tirando toda a, vamos dizer, engenhosidade desse discurso imagético de mostrar tudo com a câmera e falando assim: ó, se você não entendeu que a câmera baixou, subiu de novo e agora ela tá velha, o narrador vai te explicar. Isso é chamar o espectador de burro, né? Não é porque é um filme pra criança que uma criança não vai entender isso, né? It seems like the queen has plenty already. Branca de Neve, ela continua, ficou anos faxinando aquele castelo, mas continua com um pensamento monarquista que, pelo amor de Deus, né? O cara foi lá roubar meia dúzia de batata e ela tá querendo dar lição de moral. Já diz muito de que essa personagem, eu já tô com uma implicância tremenda dela. Mas, pelo menos uma adaptação que eu tô achando interessante, porque eu imagino que esse personagem, até pelo perfil físico do ator, ele seja o príncipe, de novo, cadê, né, o abraço à cultura woke da Disney, príncipe mais padrão impossível, mas que pelo menos aqui ele não é necessariamente um nobre, né? Ele não, eu acho, né? Sei lá se a gente vai descobrir que ele tem um sangue azul, mas que pelo menos ele é um plebeu que tá lá roubando batata e que vai ensinar pra Branca de Neve que quando você tá passando fome, roubar batata de rico não é um crime tão grande assim, né? Sometimes something small, something sweet, can make you believe that there's more to being alive than this. A Branca de Neve é muito maquiavélica. Muito. Ai, vamos dar um docinho pros pobres, porque aí, né, eles vão esquecer a miséria deles e aí tá tudo certo, né? A gente coloca uma ilusãozinha deles, uma cenourinha pra eles correrem atrás. Pô, cara, que personagem, assim, grotesca, 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 grotesca. Assustador. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que esse poço aparece em 15 minutos de filme, né? É o que a gente chama de elemento de rima narrativa, né? Ele vai aparecendo ao longo da trama e sempre com alguma adaptação para você entender a passagem de tempo, ou enfim, as mudanças do personagem. Mas, pô, quando você faz isso de forma tão concentrada, em tão pouco tempo de filme, só é preguiçoso, né? Como muita coisa nesse filme já tá se apresentando. Caso você não perceba, né, do que ela tá sentindo falta, show aqui mostrar bem claramente pra você do que é. Gente, o filme te chama de burro o tempo todo. Não era pra ele estar se tremendo de frio? Cara, tá, não, só pode estar de sacanagem, hein? Que essa foi. Ela não precisa usar nenhuma faquinha. Ela com um pão mofado na mão, ela conseguiu desamarrar com a outra mão. Ah, gente, você tá de sacanagem. Que filme preguiçoso e ela ainda humilha. Toma aqui, teu pobre, tá aqui um pãozinho. Você não queria uma batatinha? Toma aqui um pãozinho, velho. E olha como ele mudou com ela, né? Porque até saber que ela era princesa, ele tava cagando na cabeça dela. Agora, olha só o olhar de encanto. Olha a paixão verdadeira surgindo. Foi porque enfrentou a rainha, assim. Ela realmente gosta de humilhar pobre. A parada dela é ficar oferecendo comida pra todo pobre que ela vê. Mas, assim, não é uma comida muito prendada, não, né? Uma maçãzinha, uma batatinha, um pãozinho. Muito, muito. Olha que pessoa gentil, né? Se eu fosse ele, eu matava ela agora mesmo. Só pelo disparate. Why? Tá, eu tenho algo pra falar. Eu sei, eu já tinha visto essa cena antes, spoiler, porque, enfim, ela ficou muito famosa. É, nem tudo é culpa do roteiro. E esse é um exemplo muito bom, né? Obviamente, assim, não é que a cena seja bem construída nem nada parecido com isso.
Mas aqui claramente temos um problema de atuação e um problema de direção, né? Porque todo o encadeamento da cena, todo o mise-en-scène, né? A posição dos atores, né? O cara ali a 10 metros de distância dela segurando uma espada, ela fazendo esse queixinho, assim, olhando pra ele. Isso tudo passa por um diretor, por uma diretora que tá ali na frente do filme, né? Que aceita que isso seja gravado. E assim, o roteiro já não se ajuda. Mas, pô, a direção também é pavorosa. Nem tudo é culpa do roteirista. Isso fecha a personagem pra mim, sério. Do mesmo jeito que ela trata os pobres dela, ela trata os bichinhos, né? Tem a mesma validade pra ela. Pega um pãozinho mofado, um pãozinho velho e oferece. Gente, a noção de bondade dessa Branca de Neve é muito estranha. Não, eu sou mudo. Insensível. Ih, ele fala então nesse filme? Em que. Não, 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 não. Em que momento do roteiro apareceu a mãe dela ensinando ela a assoviar? Ou pior ainda, em que momento desse filme ela tá assoviando? Porque eu, pelo menos, não me recordo disso. E eu não vou. Assim, já passaram 40 minutos dessa bomba e eu não vou voltar tudo pra ver se ela assovia. Mas eu não me recordo dela assoviando. Porque se for só isso, assim, né? Às vezes o roteirista ele adiciona uma informação que deveria estar ao longo do filme para se sustentar. Assim, se ela foi ensinada a assoviar pela mãe dela, pelo menos, se não vai mostrar a mãe dela ensinando ela a assoviar, pontilha durante o filme, né, durante a narrativa, ela assoviando, para agora a gente entender, foi a mãe dela que ensinou ela a assoviar, por isso que ela assovia tanto. Mas não me lembro dela assoviando nesse filme, não. Olha eu aqui interrompendo o seu vídeo, mas é por um excelente motivo. Anunciar o nosso primeiro patrocinador, que sou eu mesmo. Eu sou escritor e acabei de lançar O Subúrbio e o Suburbanismo Fantástico Hollywoodiano. Esse livro fala um pouco daqueles filmes da década de 80, como ET, Goonies, Gremlins, De Volta para o Futuro, e como esses filmes estão vinculados à construção do ideal de sonho americano e também à própria classe média dos Estados Unidos. Se você se interessou, o link para comprar tá aqui embaixo, tá na descrição, e você compra diretamente lá na Amazon. Dito isso, simbora que a gente ainda tem que descascar mais ainda esse roteiro. Caraca, ela já vai chegar mandando todo mundo... Caraca, é muito rainha mesmo, né? Já chega mandando, já muda tudo pra todo mundo. Os caras estão 275 anos na paz, vivendo numa boa, a casa bonitinha, arrumadinha. E agora ela vai começar... Ninguém apareceu nos últimos 275 anos já. Ninguém apareceu nos últimos 300 anos de filme na floresta. Agora tem bandido, tem soldado, tem todo mundo, né? A Branca de Neve, ela realmente acabou com a privacidade e com a paz dos anões. Não, 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 não. Eles não vão virar de costas, não. Sério, o filme, ele é cheio de personagem burro, mas nada foi tão burro quanto essa cena. Eles acabaram de sair de uma porradaria, né, do enfrentamento com os bandidos, e aí a Branca de Neve aparece lá em cima, e aí imediatamente todo mundo vira de costas e vai correndo, e dane-se os bandidos. Eles estão armados, mas o que eles poderiam fazer se a gente virasse as costas pra eles? Essa galera aqui não sobreviveria nem 5 minutos no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Assim, gente, o falecido pai, o sumido pai dela, entregou o talismã e ela vai dar pro primeiro bonitinho que aparece. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas muito provavelmente esse talismã vai ser útil lá pra frente, enquanto, sei lá, eu imagino que ele vai encontrar com o pai dela, com o rei, e aí ele vai assim, ó, como é que eu vou acreditar que você tá falando a verdade? Que você conhece a minha filha, e aí ele vai mostrar o talismã. Mas ainda assim vai ter que forçar uma certa barra, porque ele podia ter simplesmente roubado o talismã, matado a Branca de Neve e levado o talismã com ele, né?
Caraca, ele demorou, eu juro pra vocês, gente, ele demorou 30 segundos de filme daquela cena em que ele recebe o talismã até ele ser preso. Todo mundo nesse filme é muito burro, muito burro. E aí as burrices meio que se anulam, né? E aí a narrativa acontece. Gênios. Gênios. Ah! Então não é o pai dela que ia encontrar o talismã. A Branca de Neve entregou o talismã do papai falecido dela, única e exclusivamente para 30 segundos depois a madrasta raptar o cara e saber que, não, ele sabe sim aonde é que tá a Branca de Neve, ele não tá mentindo para ela. Ah, gente, é um nível de escrita de roteiro que não é só preguiçosa, ela é mal escrita mesmo, porque assim, esse tipo de coisa, você não pode simplesmente apresentar um elemento, a relevância desse elemento, cortar aquele elemento ser passado, né, de mão para mão, para imediatamente depois ele ser relevante e fazer com que um personagem ache o outro. Você tem que distanciar isso, sabe? Coloca aí 10 minutos de gordura da história, me faz pensar em outras coisas para depois esse talismã ser relevante de novo. Como uma velhinha aleatória ter uma informação do Jonathan. Another one. Ah! Cara, o tanto de cenas em sequência que esse amuleto é relevante pra história acontecer e, assim, beira o inacreditável. Acho que, assim, são 4 ou 5 cenas em sequência que, se não fosse essa porcaria desse amuleto, a história nem aconteceria. Não façam isso no roteiro de vocês. Não tornem um elemento relevante e do nada ele aparece em literalmente toda a cena. Parece que... Sabe quando uma pessoa aprende uma palavra nova, que ela começa a repetir ela? É o que tá me parecendo o amuleto nesse filme. Realmente, essa mulher não mata ninguém, né? Ninguém. Deixa eu colocar convenientemente os dois personagens que me odeiam no calabouço juntinhos. Sai de sacanagem que eles vão usar o poder da amizade pra destruir a corrente. Não, isso aí é sacanagem. É real! The Queen's secret entrance lets out 1 mile from the royal stables, where there's dozens of horses. Não, Não, calma aí. Foi muita informação pra processar de uma vez só. O poder da amizade, né? Salvou lá o Jonathan, ele conseguiu sair das catacumbas. Mas não só isso. O caçador não só convenientemente tá lá pra ajudar ele, como também dá todas as informações. Ó, daqui a 1,5 km, você consegue achar os cavalos. Então já vai lá, pega o cavalinho. Já vai encontrar a Branca de Neve. Ó, e os guardas, eu fico aqui, me resolvo com eles. Pra que se resolver com eles, né? Por que o caçador não pode ir junto com o Jonathan? Pra que ele vai ter que ficar lá? Porque os guardas vão chegar lá, vai estar a cela vazia. E aí, o que vai acontecer? Nada, né? Eles vão falar assim, ih, fugiram. Meu Deus. Mas não, agora, graças à grande inteligência desse caçador, os guardas vão chegar lá e falar assim, ué, cadê o Jonathan? E vão torturar esse cara. Ele acabou de colocar a cabeça dele a prêmio, por nada. Não existe motivo pelo qual ele não saia com o Jonathan, inclusive ajude ele a achar os cavalos e vá ajudar a Branca de Neve. Eu tô muito curioso pra saber como a Disney vai adaptar essa cena, né? Porque, assim, não tem como em 2025 o cara simplesmente beijar uma menina desacordada e tá tudo certo. Eu imagino que a solução vai ser igual daquele filme, aquele primeiro filme do Pokémon, que aí o Pokémonzinho vai chorar e aí, de repente, todo mundo vai deixar de ser pedra, né? Eu acho que vai escorrer uma lágrima dele e aí o poder da lágrima e da tristeza vai fazer com que ela acorde. Vamos ver. Ele tá até posicionado pra lágrima escorrer. Eu acho que ele também pode tocar na mão dela e de repente isso vai acordar ela. Na mão, hein, Jonathan? Isso. E a lágrima vai lá e... Não, Jonathan. Não, Jonathan. Isso a Disney não adaptou.
Isso. O fato da Branca de Neve não ser mais branca como a neve, beleza, isso é um problemão, representatividade, vamos mudar. Agora, o fato de um cara beijar uma menina desacordada, isso a Disney falou, pô, tá de boa, é super importante em 2025 os homens saberem que eles podem beijar meninas desacordadas, né? Porque é o poder do amor. Ah, e ainda acusam esse filme de abraçar a pauta woke. Pelo amor de Deus, gente. É mais conservador, bizarro do que distorcido do que isso, não dá pra ser. She'll do everything she can to stop us. Não tá fazendo muito, né? Podia ter matado já a Branca de Neve há muito tempo. Let her try. Ah, o Dunga fala mesmo! O Dunga fala mesmo. Don't we? We're not afraid. Ele é o narrador! Ele é o narrador da história. Ah, com certeza ele é o narrador da história. Não tem outro motivo pra ter um narrador. Realmente é um narrador não confiável, né? Realmente é o ponto de vista dele, do Dunga, que não conviveu com a madrasta, que tá dizendo que ela é má, que ela quer isso, quer aquilo. Porque ele tá caindo nos encantos da Branca de Neve. Só tô dizendo isso, né? Ninguém tá ouvindo a madrasta. If you want the throne, Realmente o esforço que essa personagem da madrasta tem pra não matar a Branca de Neve tem que ser louvado, assim. Eu nem diria que ela é tão má assim, porque ela passa o filme inteiro fingindo que ela é má, mas ela passa o filme inteiro salvando a Branca de Neve da burrice dela mesma. E aí agora ela ainda dá a arma pra Branca de Neve matar ela. Tá tudo certo. Blossom, you would Ai, agora o poder das frutinhas que a Branca de Neve dava pra população é o que vai salvar ela. Vai fazer todo mundo falar assim: ah, compensa matar essa mulher? Realmente, que filme. Algo tem que ser falado, assim, falta pouquíssimo tempo para esse filme acabar e os anões, eles foram completamente inúteis para a narrativa, assim, eles não fizeram nada. Eu imagino que agora no final, já que eles eram mineradores, né, e enfim, eles não faziam nada com as joias preciosas, com as pedras preciosas, é que eles vão distribuir a riqueza para a população e vão tirar esse reino da fome que eles estão passando, né. Tinha se estabelecido em algum momento em que a rainha ela tinha alguma conexão com o espelho, uma coisa meio Dorian Gray, porque eu realmente não me recordo disso. Porque até no final da trama, o jeito que eles têm pra resolver a questão da madrasta má é ela se matar, né? Ela se matar. Was not to be measured in O days. reino ficou uma coisa meio Midsommar, né? Meio estranha, né? The queen ruled with kindness and love. Ah. She was fearless. Claramente ele era o narrador o tempo todo, né? Um narrador extremamente não confiável. E acabou. Branca de Neve. Gente, vamos lá. Claramente o maior problema desse filme não é a adaptação, o fato dela não ser mais branca como a neve. O problema desse filme também não é somente as atuações, que de fato são pavorosas, é uma parada assim assustadora, a direção também é muito, muito ruim. Mas o roteiro do filme, ele é muito desinteressante e preguiçoso. Os personagens são muito burros, né? E as soluções são muito convenientes. Nenhum personagem é sequer desenvolvido. A Branca de Neve, ela é burra o filme inteiro, ela é ingênua o filme inteiro. Os anões, eles nem têm por que existir no filme. Isso é muito estranho. Porque não basta o fato deles não ter, da personalidade deles ser resumida ao que ele é, né? O Soneca, ele tem sono. O Raivoso, ele tem raiva. Não. Eles também não têm utilidade na trama. Eles poderiam ser simplesmente descartados, eles são a barriga na trama, e o filme continuaria funcionando igual, né? E, enfim, é isso. É tudo muito conveniente, tudo muito jogado, tudo muito apressado. Bomba. Mas o fato de ser uma adaptação é o de menos, sinceramente. Até me assusta um pouco a gente estar vivendo num mundo em que as pessoas estavam reclamando desse filme por conta de coisas que são completamente irrisórias, né? Então, de longe, não são problema do filme. É isso, deixe nos comentários o que você achou, não se esqueça de se inscrever no canal e também comenta quais são os próximos filmes que você acha que a gente deve descascar aqui no Descascando Roteiros.